Olá, queridos amigos, ouvintes da Rádio Mundial, meus seguidores do YouTube, Facebook, Instagram. Estamos aqui hoje novamente com vocês falando sobre homeopatia. Essa semana, nós estamos aqui na semana do dia 12 de julho de 2021. Essa semana toda no meu Instagram nós estamos dedicando a dicas de homeopatia. Então, se você ainda não se inscreveu no Instagram, doutora Ana Clélia Matos, vai lá, inscrevam-se, me sigam, porque as dicas são muito boas hoje. A maioria, todas as dicas que eu dou, você consegue comprar nas farmácias sem receita. São dicas básicas de homeopatia de urgência. Então, inscrevam-se no Instagram. Hoje eu vou explicar para vocês como a homeopatia funciona, por que ela funciona, o jeito de atuar na saúde, a homeopatia. Então, para que vocês possam entender o que eu estou levando dia a dia no Instagram essa semana e para vocês poderem me perguntar. Nós começamos a semana passada a permitir que vocês façam perguntas lá no Instagram. Aí nós compilamos essas perguntas, relacionamos as principais perguntas, não dá para responder todas. Eu gravo um vídeo e vai sexta-feira para o Instagram a resposta para você, diretamente para você que me perguntou. Então, é uma maneira de vocês conversarem comigo também, né? Porque no dia a dia, perguntas que vocês fazem no Instagram, eu não consigo digitar, responder, porque a vida é corrida, eu não tenho tempo. Mas uma vez por semana, então, eu paro, leio todas e gravo um videozinho para você. Pelo menos das principais. Às vezes eu uno uma pergunta com a outra para não ficar muito extenso. E as respostas que eu tento dar são de até 1 minuto. São respostas objetivas, práticas. Então, inscrevam-se no Instagram e também no meu canal do YouTube, Facebook, e eu vou tentando conversar com vocês dessa forma. E como essa semana são dicas de homeopatia no Instagram, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o que é a homeopatia, porque muita gente não sabe como que é feito o medicamento e como que é feita a cura através da homeopatia. Em primeiro lugar, a homeopatia ela vai buscar estabelecer, transformar o corpo num estado de equilíbrio, transformando doença, que é um desequilíbrio da energia vital, em saúde, que é o equilíbrio dessa energia vital. É por isso que a homeopatia combina muito com a medicina chinesa, porque ambas buscam o equilíbrio do Qi, o equilíbrio da energia vital. E como é que nós vamos construir esse equilíbrio? Através da harmonização e da cura do corpo mental, primeiro do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental e do corpo espiritual. Então, quando você faz um tratamento homeopático, não de urgência, mas um tratamento a médio e longo prazo, você vai buscar o quê? O equilíbrio dos corpos de energia. Né? E quando você consegue equilibrar o corpo físico, emocional e o mental, a busca pelo espiritual, independente de ter religião ou não, de ser uma pessoa religiosa ou não, vem, né? Através da busca da paz. É o que mais os pacientes compartilham comigo, essa experiência de ter tudo certo no corpo físico, emocionalmente tranquilo, mentalmente com clareza, o raciocínio claro, e aí eles buscam a paz, o equilíbrio espiritual. Bom, a homeopatia foi criada por um médico alemão, né, no século XVIII, em 1700, o Dr. Samuel Hahnemann. Ele viveu de 1755 a 1843, né? Século XVIII para o século XIX. Exatamente em 1790, ele escreve as leis da homeopatia, né? Como é que a homeopatia funciona. E qual era o trabalho do Dr. Hahnemann? Ele definiu que existiam alguns princípios e ele veio estudando desde a época de Hipócrates, o pai da medicina, que data de 400 anos antes de Cristo na Grécia. O pai da medicina, o Hipócrates, ele já definia que a cura
cura do ser humano poderia ser feita através dos antagônicos, que são antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, ou através dos semelhantes. O semelhante curando o semelhante. A partir daí, também se estudou muito Paracelsus, já ali mais para frente, depois de Cristo. E aí o Dr. Hahnemann trazia também bastante ensinamentos de Paracelso no sentido de buscar essa semelhança entre a doença e a planta que poderia curar aquela doença. E a partir dali ele definiu os pilares da homeopatia, que são 4. Primeiro, a lei dos semelhantes, que o semelhante cura o semelhante, e eu vou explicar isso melhor. A segunda é a experimentação em homens-são. A terceira seriam doses mínimas e infinitesimais dos medicamentos. E o quarto pilar são as doses únicas. Então, vamos explicando o que é o semelhante que cura o semelhante. A lei natural, que foi observada na cura por Hipócrates, dizia assim, substâncias que provocariam num homem sadio doenças como febre, dores, etc. Se você der uma substância não diluída, no que eles falam que são doses ponderáveis ou doses tóxicas ou até doses fisiológicas no indivíduo sadio e são, vai provocar nesse indivíduo sintomas dessa intoxicação. Se, por outro lado, você encontrar um indivíduo doente que tem aqueles sintomas, se você diluir aquela substância tóxica ou fisiológica, diluir em doses milimesimais, infinitamente pequenas, você é capaz de, por semelhança, curar aquele paciente. Então, essa ideia começou a ser desenvolvida, né? Desde a época de Hipócrates, por Paracelso e agora por Samuel Hahnemann, e ele começou a fazer experimentações, ele começou nele mesmo a experimentar a quina officinalis, que era uma planta, ele começou a tomar a quina em doses concentradas e ele começou a reproduzir sintomas de febre, diarreia, dor no corpo. E aí ele começou a escrever os sintomas que ele sentia, desde o nível físico quanto do nível emocional e mental. E aí, quando aparecia no consultório dele, no trabalho dele, ele era médico, um indivíduo que estava com febre e diarreia, ele dava a quina officinalis em doses infinitesimais, altamente diluídas. Eu vou explicar como é feita essa diluição. E a pessoa se curava dos sintomas. Então, ele reorganizava. Então, um medicamento que poderia provocar a doença, se ele fosse dado em doses infinitesimais, ele regula a energia vital, a harmonia do corpo físico e elimina os sintomas. E aí ele começou a pedir para as pessoas, homens e mulheres sadios, né, que não estavam doentes, a experimentar diversas substâncias. Essas pessoas levavam aquele vidrinho para casa e tomavam diariamente, e eles tinham o compromisso de anotar o que sentiam. Ele pegava todas aquelas anotações, por exemplo, de beladona, pegava todas as anotações daqueles indivíduos que tinham tomado beladona, viam quais eram os sintomas mais frequentes e comuns, e ele fazia um livro chamado Matéria Médica, que até hoje nós usamos em homeopatia. Matéria Médica do acônito, Matéria Médica do licopódio. Matéria Médica são os sintomas desenvolvidos por uma série de pessoas que tomaram medicamento puro. E se eu encontrar um paciente que tem aqueles sintomas, eu pego aquele acônito, aquele licopódio, diluo, dou uma dose muito fraquinha, uma dose só de energia e a pessoa se cura. É essa a fundamentação. Então, já expliquei, o semelhante cura o semelhante, a experimentação no homem-são. A partir dali, como ele fazia as dinamizações, as diluições? As diluições dentro da homeopatia até hoje pode ser feita de 1 para 10, quer dizer, 1 ml da substância pura
com 9 ml de água, ou de 1 para 100, 1 ml da substância pura com 99 ml de água. Então, você tem ali uma solução de 100 ml. Toda vez que você comprar um remedinho de homeopatia, e toda vez que eu estou colocando lá no Instagram, por exemplo, dor de garganta, Belladonna CH30. O que quer dizer? Centesimal hahnemanniana 30. O que quer dizer o 30? Quer dizer que 1 ml daquela substância foi diluída 30 vezes em 100 ml de água. C quer dizer centesimal. Se você olhar D, quer dizer decimal. 1 para 10, né? 10 ml. A partir, por exemplo, vamos falar de uma Belladonna. Belladonna, 1 ml. Dilui em 99 ml de água. Succiona a mão 100 vezes. 100 vezes. Isso é uma centesimal hahnemanniana, CH1. Daquela CH1, você tira 1 ml, coloca 99 ml de água, succiona 100 vezes a mão, você tem a CH2, Belladonna CH2, e assim sucessivamente. Quando você chega na Belladonna CH12, você já passou do número de Avogadro, que é 10 a menos 23. Que você não tem substância. Se você for analisar aquele líquido, não tem nada ali. Não tem nada químico, mas tem o quê? Um padrão de energia. E aí, séculos e séculos depois, já no século XX, na França, um cientista descobre que a água, a molécula da água, H2O, que são as duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, é capaz de carregar a memória da onde passa. Então, a gente acredita que isso justifique a energia ser armazenada naquele frasco altamente diluído. Então, para quem usa homeopatia, conhece a homeopatia, sabe que funciona. E não podemos dizer que é uma crença. Ah, então a pessoa tomou, aqui não tem nada, porque não tem nada químico, como é que se curou? Curou porque foi influenciada emocionalmente. Não é, porque uma criança não sabe o que está tomando, um animalzinho não sabe o que está tomando e se cura, né? Então, a gente também, nós homeopatas, ninguém aqui está preocupado em provar que existe e que funciona ou não funciona, porque se não funcionasse, ninguém conseguiria enganar tanta gente por tantos anos, não é verdade? Se a coisa começou lá em 1700, se 400 anos antes de Cristo, na época do Hipócrates, já se falava da semelhança, da lei dos semelhantes. Então, até hoje funciona, até hoje é vendido, até hoje as pessoas se curam. E hoje eu faço um trabalho há 23 anos com imunomoduladores, né, medicamentos homeopáticos compilados em fórmulas específicas para aumentar o sistema imunológico. E a gente tem feito grandes avanços no câncer, e a gente já sabe como essa homeopatia está funcionando, que ela funciona nos macrófagos, a gente conta macrófago, conta linfócito, os trabalhos que a gente tem nos camundongos, que diminuem os tumores, trabalhos que eu faço há 23 anos em humanos, na AIDS, na hepatite C, agora no Covid. Então, para nós, está tudo muito claro o mecanismo de ação da homeopatia. Bom, então, quando nós usamos uma diluição de homeopatia da CH6, que normalmente é a mais baixinha que nós usamos, até mais ou menos a CH200, a gente está tratando o corpo físico da pessoa, porque ainda aquela energia está muito perto do corpo físico da pessoa, da vibração física da pessoa. Quando nós elevamos acima da C200, C1000, a gente pula lá de 200 para 1.000, para 10.000, nós estamos ali entre o corpo emocional e o corpo mental da pessoa. Então, por exemplo, se uma pessoa é ansiosa, eu vou usar uma potência 1.000, eu vou usar às vezes até 10.000. Quanto mais eu vou diluindo, mais sutil a energia, mais semelhante aos corpos de energia que estão indo além do corpo físico. Porque nós temos que entender que o nosso corpo é vibracional, né? Então, existe o corpo físico e, a partir do corpo físico, o perispírito, né? Que é um corpo sutil, mais leve do que o corpo físico, e, a partir daí, o corpo emocional, o campo áurico da pessoa.
com todas as camadas da aura, até a parte mais sutil, que é mais distante do corpo físico. Então, hoje, quem gosta de ler, eu recomendo que leia os livros do Ramatiz, kardecista, né, psicografado. Os livros do Ramatiz, ele fala lindamente sobre a cura do corpo emocional e a cura do corpo espiritual com medicações altamente diluídas na homeopatia. E agora, trabalhando aí, quantos anos eu sou homeopata? Desde 1988, então são muitos anos de experiência em homeopatia. A gente sente o paciente, a vibração do paciente, não só na anamnese, que é uma anamnese detalhada, e eu gosto muito de abordar os meus pacientes quando eu falo assim, olha, quem é a Maria José? Quem é o Marco? Quem é? Como assim, doutora? A pessoa, em geral, ela vai para trás na cadeira e fala assim, nossa, doutora, você está perguntando quem eu sou? Eu falei, quem é você? Quem é? Eu não te conheço. Quem é o André? Quem é o João? Quem é o João? Tenta olhar para você de fora de você, observar você. Porque cada detalhe do que você me disser é a escolha que eu vou fazer do seu medicamento principal, que é o medicamento de fundo. E aí entra os diversos tipos de homeopatia. Então, essa semana, voltando no Instagram, estou dando homeopatia de urgência. Aí eu digo assim, para você curar a sua gastrite, você pode manipular arsênico album CH30. Argento nítrico CH30, Nux vomica CH30, separados. E aí você vai tomar 5 gotinhas do arsênico, depois de 1 hora, 1h30, você vai tomar o argento nítrico com 5 gotinhas, depois de 1h30, você vai tomar, ou 2 horas, você vai tomar Nux vomica, você vai alternar de hora em hora, cada 2 horas, até você se sentir melhor. Aí você está tratando o corpo físico. Então, são mais de um medicamento, isso é possível, que vai tratar aquela doença daquele momento. E aquele medicamento você vai usar 3 dias, 5 dias, não mais do que 1 semana. E na medida que você for melhorando, você vai espaçando as doses. Você vai diminuindo a frequência das doses. Tá? Isso é um tratamento para o corpo físico de forma imediata. Agora, vamos supor que você quer tratar uma gastrite, um refluxo gastroesofágico, uma Helicobacter pylori com homeopatia. Aí nós vamos construir, na minha maneira de trabalhar, uma homeopatia que já vem da homeopatia francesa, que é muito desenvolvida ao longo de vários anos. O próprio Dr. Samuel Hahnemann, ele morre. Os últimos anos da vida dele, ele passa na França, ele sai da Alemanha e vai para a França, onde ele se casa com uma mulher muito rica e que patrocinou os estudos da homeopatia, que ele descreveu já no fim da vida, que poderia ser não só um remédio único, que fosse capaz de curar tudo, mas também em ocasiões especiais, um medicamento que fosse curar a doença ancestral crônica, que é o miasma da pessoa, a maneira da pessoa adoecer que vem dos seus antepassados. E também ele disse que na hora do agudo você poderia alternar mais de um medicamento. E na hora que você vai curar um refluxo gastroesofágico, você pode construir um complexo, vários medicamentos compilados num só frasco, que a pessoa vai tomar diariamente durante um período de tempo. Esse tipo de homeopatia de médio e longo prazo, de você tratar a doença miasmática crônica, vamos supor, uma doença psoriática, que a pessoa tem problemas de pele crônico, isso merece um tratamento a longo prazo. Uma doença, câncer, um tratamento a longo prazo, né? Então, isso são miasmas. O miasma da psora, o miasma da psicose, o miasma da sífilis, o miasma do tuberculinismo, o miasma do câncer. Então, a doença crônica. Isso eu vou fazer um programa só para falar disso com vocês. Então, nesse momento que você quer tratar o corpo físico, são as dicas que eu dou no Instagram, eu estou dando potências baixas para usar por curto período de tempo. Seriam as medicações de urgência.
ok? Existe também, o que é principal num tratamento homeopático de médio e longo prazo, é o remédio de fundo. O que é o remédio de fundo? É um remédio que, quando eu pergunto quem é o João, ele vai me dizer quem ele é, quais são os medos, como ele funciona, como ele pensa, como ele sente, o que ele gosta de comer, como ele dorme, como ele encara a vida, o que ele gosta de fazer, qual é a profissão, tudo isso nos interessa. Então, o médico homeopata, ele vai eleger, dentro da matéria médica homeopática, um medicamento único que seria o mais semelhante àquela pessoa, aquela personalidade, aquela maneira de ser daquela pessoa. Esse medicamento é chamado medicamento de fundo. Então, existe o que nós chamamos dos grandes policrestos, né? Então, vamos lá. Laquesis, Ignácia Amara, Licopodium, Nux vomica, sulfuro, arsênico, e aí vai. Vários medicamentos que definem os tipos de personalidade. Esses medicamentos, na minha maneira de trabalhar, ele pode ser dose única, ou ele pode ser diariamente. Ou, às vezes, eu dou uma dose única do Nux vomica C200 e depois de um mês eu peço para a pessoa manipular. Nux vomica C1000, toma todo dia. Cada médico homeopata vai ter a sua maneira, a sua experiência própria. E tudo é muito válido, né? Daí você vai percebendo que você vai transformando a tua maneira de sentir a vida, de pensar sobre a vida e de agir, porque tudo começa no pensamento. Então, você pensa, você sente, você age. É assim que você alinha a energia. Então, quando eu penso de uma forma clara, eu sinto aquele objetivo de vida. Então, eu penso que eu tenho que fazer isto. Aí, quando eu sinto o quê? O porquê que eu tenho que fazer aquilo, então, envolve emoção. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. E aí eu ajo. Então, tem que ter uma coerência desse alinhamento do pensar, sentir e agir. Isso a homeopatia consegue. É isso que faz o remédio de fundo acontecer. É aquele alinhamento, aquela coerência da sua vida. Aonde você não vai ficar só no mundo da imaginação, pensando e não agindo, não fazendo e não sentindo. Não adianta só você pensar se você não sentir. E a partir do momento que você sentir, não agir. Então, é esse alinhamento desses corpos de energia. Então, uma pessoa pode tomar a Nux vomica C1000, numa próxima consulta ela se sente melhor, ela começa a resolver questões da vida, a gente aumenta, vai para uma potência 10.000 e 100.000 e vai indo. Até quando a gente consegue fazer diluição? Até 1 milhão. Mas é muito difícil a gente dar uma potência 1 milhão para alguém, porque senão ele vai ficar muito aéreo, é uma potência muito sutil, a pessoa esquece de pagar as contas, a intenção não é essa. Então, aqui, no material físico encarnado, eu chego a uma potência 100.000, no dia a dia, 90%, 90 e tantos por cento dos pacientes, eu chego nessa potência, mas eu mesma já experimentei várias vezes, vários tipos de medicamento, como experimentação mesmo, numa potência 100.000, 500.000 até 1 milhão. Só para eu poder sentir o que é tomar aquilo, com consciência, com alinhamento e tal. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é isso, que a gente consegue, através da homeopatia, tratar a energia e a homeopatia, na verdade, ela estimula a reação do organismo de uma forma similar aos sintomas da doença. Então, ela vai neutralizar o desequilíbrio, ela vai promover um novo equilíbrio através de uma energia correta que vai circular no teu corpo. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês hoje, tá bom?